Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, mais forte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Convido você a pegar então a sua Bíblia, abrir comigo lá no livro de Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos meditar nessa manhã aquela passagem onde São Paulo vai dizer aos Gálatas: se nós vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Nas cartas, né? Cartas de São Paulo aos Gálatas. Então você vai ter, para você memorizar, olha aqui para mim aqui, ó, para memorizar assim, fica fácil, né? Você tem o Evangelho, depois do Evangelho você tem o livro que é o ápice, vamos dizer assim, dos apóstolos, que é o Ato dos Apóstolos, certo? Atos dos Apóstolos. Depois dos Atos dos Apóstolos você começa todas as cartas, né, que o povo trocou naquela época entre eles ali, né? Paulo, por exemplo. Quem conhece a história de Paulo aqui? Ergue a mão assim, ó. Quem não conhece a história de Paulo, ergue a mão para saber. Isso. Para quem não conhece a história de Paulo, gente, Paulo, ele era um grande pregador da palavra de Deus. Ele, antes da conversão dele, ele já era como que um doutor. Antes de se converter, ele já conhecia as leis, já conhecia os profetas, já conhecia, né? Porque Paulo foi criado dentro de uma estrutura familiar, onde ele se desenvolveu no conhecimento. E quando ele se converteu ao cristianismo, ele sai para pregar, então, com toda aquela sabedoria que ele tinha, aquela experiência que ele tinha, ele sai para pregar assim nos lugares mais longes que existiam, né? No meio dos pagãos. Então Paulo era tão ousado que ele entrava dentro dos templos. Naquela época, imagina, a gente não vai na missa de domingo hoje, gente? Vai, não vai? Naquela época o povo ia na missa também, né? Como se fosse a missa, né? Eles iam também para o templo, né? E rezar. E quando eles chegavam no templo para rezar, ali estavam os doutores da lei, estavam lá os sacerdotes, e o povo ficava todo aglomerado lá, e o sacerdote subia num lugar alto lá e começava a exortar o povo e falar das coisas de Deus. E Paulo era tão ousado que ele ia nesses lugares onde tinha a reunião do povo, né? Onde o povo se reunia, nos templos naquela época. E ele entrava lá em cima, ele subia no púlpito sem ser convidado, sem ninguém conhecer ele. E ele falava de Jesus Cristo ali naquele lugar. Grande homem de Deus. E na medida em que ele viajava de cidade em cidade, imagina, por exemplo, ele foi pregar lá em São Paulo. Aí depois ele voltou para Limeira. Aí aqui em Limeira ele escrevia uma carta. O povo que estava lá em São Paulo falava assim: ó, lembra que eu tive aí? Vocês não pensam que eu esqueci dos vocês, não. Ele falava o nome até das pessoas. Como você chama? Como? Marcela. Imagina, Marcela. Paulo mandava uma carta e falava: Marcela, você lembra o dia que eu estava aí, Marcela? Não sai, não pisa fora da faixa, não, hein? Fica na linha aí. Era assim que Paulo fazia. Ele ia para uma outra cidade e mandava carta para os demais, nos lugares onde ele tinha passado, onde ele tinha viajado. Realmente um grande homem de Deus. Então, na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 25, nós vamos ler juntos: se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Mais uma vez: se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Amém? Palavras do Senhor, graças a Deus. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de meditar com vocês nessa manhã essa passagem onde Paulo faz uma exortação ao povo. O que é exortação, gente? Quem sabe o que significa exortação? Uma linguagem jovem. Uma linguagem jovem, exortação é um puxão de orelha, certo?
Quando você fala assim, ah lá, a pessoa está exortando o outro, ele está fazendo o quê? Ele está puxando a orelha, certo? Por isso que quando você vê alguns pregadores pregando, né? Quando você vai num encontro, por exemplo, você vê claramente, né? Tem pregação que é aquela pregação amorosa, né? Fala do amor de Deus, fala assim, do quanto Deus nos ama, né? Do querigma, do amor. Mas também existem outras pregações que o povo faz de exortação, né? Vai lá, ele condena o pecado, condena ali as coisas erradas. E é assim que Paulo, nesse momento, ele se posiciona diante dessa passagem. Ele fala: se nós se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Eu já vou explicar para vocês o que significa isso. Em primeiro lugar, gente, o que eu vou falar para vocês aqui envolve dois aspectos. O primeiro aspecto é dom, e o segundo aspecto é tarefa. Vamos repetir junto? Primeiro aspecto, dom. Segundo aspecto, tarefa. Queridos, todo dom implica, vem junto, tá ligado a uma tarefa. Todo dom vem junto, tá ligado a uma tarefa. E por que eu estou falando isso para vocês? Vou dar um exemplo bem prático. O que é um dom? A Jaque falou aqui, o dom é uma habilidade, o dom é uma graça, o dom é um presente. Sim ou não? Pensa um pouquinho, no que você é bom em fazer, Du? Você é bom em fazer o que, Du? Para jogar o quê? Dama. Pregador da palavra, que maravilha. Olha aí que beleza. O Du, então, ele tem um dom. O dom de jogar dama, certo? E o dom de pregar a palavra. Você podia vir aqui pregar a palavra para nós também aqui no grupo, certo? Muito bem, já está convidado, tá? Amém. Queridos, vejam vocês, todo dom que nós temos, sem exceção, ele implica em uma tarefa. Todo dom implica em uma tarefa. E eu vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês, certo? Casar é um dom? É ou não é um dom, gente? Casar é um dom, não é? É uma graça, gente. Olha que maravilha. Eu faço, agora em agosto, eu vou fazer 1 ano de casado. Oh, beleza. Coisa linda. Estamos vivendo ainda as nossas luas de mel, né, Jaque? As nossas núpcias. Que maravilha. Não é isso? Ô, gente, casar é um dom. Só que todo dom implica em uma tarefa. E que tarefa é essa? A tarefa da fidelidade. A tarefa de cuidar das coisas do lar. A tarefa de talvez pensar aí, né, no nosso caso aqui, para os filhos que virão. É uma tarefa. Ser pai e mãe não é um dom? É um dom, não é? Nossa, quando nasce alguém na família, fica a família inteira maravilhada, né? Aí vem a tia, né? Com o nenê lá. Ai, da tia. É um dom, é uma graça. Mas, queridos, todo dom implica em uma tarefa. Se vocês entenderem isso nessa manhã, eu prometo para vocês que eu vou ser o homem mais feliz do mundo e vou embora feliz para casa. Todo dom implica em uma tarefa. Aquela criança que para a família é um dom, é uma graça, é também uma tarefa. E agora eu pergunto para você: ser cristão, quem é que é cristão? Ser cristão é um dom, sim ou não? Não é uma graça, gente? Quando você a primeira vez teve o seu encontro com Jesus, gente, que maravilha, não é não? Você ficou entusiasmado com aquele encontro, você ficou envolvido por aquela graça, não ficou? Só que também aqui, implica para nós, ser cristão implica em uma tarefa. E que tarefa é essa, meus irmãos? Que tarefa é essa que o Senhor nos chama em ser cristão?
Quem sabe dizer? Oi? Evangelizar é uma delas. Que mais? Amar. Que mais? Vocês viram o grupão semana passada? Quem teve no grupão aqui? Vocês participaram ou não? Não participaram? Foi muito bom, né? Queridos, qual é a essência do grupão? Qual é a essência da gente reunir os grupos de jovens da cidade de Limeira para falar da unidade, falar do amor? Porque eu, Bonete, eu vivo esse dom, o dom de ser cristão. Eu vivo essa graça, gente. Mas a minha consciência não deixa eu dormir. O meu coração não aquieta enquanto eu não cumprir a minha tarefa de cristão. A tarefa da unidade, a tarefa do perdão, a tarefa da misericórdia, a tarefa de ser diferente dos demais. É por isso, gente, que quando nós que estamos aqui, nós colocamos essa cruz bonita no peito, como essa que você está carregando agora. Olha que cruz bonita. Essa cruz que vocês carregam no peito, gente, é o sinal de que você é cristão, que é um dom, é uma graça, não é? Por que você carrega a cruz no peito? Para mostrar para os outros essa graça que você viveu, que você encontrou, não é isso? Não é por isso que a gente carrega a cruz no peito? Eu quero mostrar para os outros, ó, eu encontrei algo bom, eu encontrei um dom, encontrei uma graça. Só que junto com essa cruz que nós carregamos no nosso peito, gente, implica uma tarefa. A tarefa de sermos filhos e filhas de Deus. E o que é ser um filho e uma filha de Deus? É ser diferente daquilo que o mundo é. Eu e você, nós somos comprados por um preço, sim ou não? Nós somos comprados por um preço. Vocês já ouviram isso aqui outras vezes? Qual é o preço que comprou a minha e a sua salvação? O sangue precioso do nosso Senhor derramado na cruz. Sim? Mas esse preço que o Senhor pagou por nós, e essa graça que nós recebemos, ela implica na tarefa de nós sermos diferentes das outras pessoas. Em que sentido? No sentido de não aceitar as coisas que hoje o mundo nos propõe, gente. Não aceitar. Se lá na sua escola todo mundo condena, você não condena. Se lá na sua casa todo mundo grita, às vezes em casa o povo está conversando, começa uma gritaria lá, gritando. Se todo mundo grita, você não grita. Vocês entenderam isso, gente? Se todo mundo quer pisar na cabeça do seu irmão, do seu amigo, do seu colega, você não pisa. Por quê? Porque ser cristão é um dom, mas implica também automaticamente em uma tarefa. João Paulo II, ele gostava de dizer assim para os jovens, na Jornada Mundial da Juventude, João Paulo II vivia dizendo: jovens, vivam a alta medida da vida cristã. O que é a alta medida da vida cristã, gente? A medida da nossa vida não é aquela medida medíocre, pequenininha, né? Pobre, que fica comendo migalhas. Não. A alta medida da vida cristã é ter um temor a Deus, é ter aquele desejo de cada vez mais ser santo e buscar a santidade com sinceridade. O jovem que é cristão implica nessa tarefa da busca da santidade. E é gozado e interessante que eu já falei isso aqui outras vezes e vou repetir, vou morrer dizendo para vocês. Uma outra analogia que João Paulo II gostava muito de fazer. Por que vocês acham que João Paulo II escreve aquela carta aos jovens? Quem já viu aquela carta aos jovens dele? Vocês nunca viram? Que ele fala de ser santo sem deixar de ser jovem, santos de calça jeans, jovens santos que vão no cinema, que bebem Coca-Cola, que ouvem, na época era Discman, né? É uma carta que ele escreveu para os jovens. Sabe por quê, gente? Porque ainda nessa época, dentro da igreja, reinava uma ideia, existia uma ideia de que ser santo era algo reservado àquelas pessoas assim extremamente iluminadas, aquelas pessoas assim que, nossa, é inalcançável a santidade.
E João Paulo II, ele vem desmistificando isso dentro de nós. Por quê? Porque o chamado à santidade é o chamado para cada um de nós que estamos aqui. Na vida ordinária, na vida comum. O chamado à santidade não é apenas para aquelas mulheres lá, as carmelitas que ficam lá, reclusas no convento. Não. O chamado à santidade, para mim e para você, é esse chamado do dia a dia. Quantos exemplos talvez você consiga dar aqui? Quantos exemplos você talvez consiga dar de que você é chamado à santidade, assim como eu? De pessoas que estão ao seu redor, que você olha e fala assim, puxa vida, eu não vou agir assim. Sim ou não? Eu não vou agir assim. Por quê? Porque eu sou chamado à santidade. E a santidade, irmãos, é viver na verdade. Outro aspecto que a gente já abordou aqui outras vezes. Quando a gente fala assim para a igreja, né? Quando a gente vai lá, criancinha, pequenininha. Quando a gente fala, eu quero ser batizado. Quando alguém pede para a igreja, eu quero ser batizado. É ao mesmo tempo de dizer para Deus, eu quero ser santo. Quem vai dizer isso é João Paulo II, lá no Evangelho em Neunte. Então a vocação do homem é viver no Espírito, viver na santidade. E para fechar, eu vou falar de dois aspectos aqui, bem rapidinho. Primeiro, Santo Ambrósio, certa vez, ele fazendo uma comparação da conversão na vida das pessoas, Santo Ambrósio fala assim, a conversão é como se fosse duas águas. Duas águas. A primeira água, aquela uma do batismo. Sim? Aquela do batismo. E a segunda água é aquela em que nós alvejamos as nossas vestes pelo nosso arrependimento. A primeira conversão para vocês, para nós, veio através do batismo. A segunda conversão, gente, sabe através de onde que ela vem? Através do arrependimento. Quando a criancinha vai ser batizada, o que a mãe e o pai faz com a roupa dela? Qual é a roupa que a criancinha veste quando vai ser batizada? Qual é a cor da roupa? Branca. Sabe o que está escrito lá no Apocalipse? Lá no Apocalipse está escrito que quando Jesus voltar, gente, na volta do Senhor, a volta gloriosa, a volta triunfante de Jesus na terra, os santos, o povo de Deus, a igreja que caminha aqui na terra, estará vestindo as vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro. As roupas brancas, está escrito no Apocalipse, as roupas brancas alvejadas pelo sangue do Cordeiro. E o que significa isso? De maneira prática, quando a gente é batizado, Deus tira da gente o pecado original e a gente veste aquela veste branca. Sim ou não? Sim. Só que na medida em que nós vamos vivendo, nós vamos caminhando, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, a gente fica adolescente, vira adulto. Na medida em que nós vamos caminhando, o que a gente faz com aquela roupa branca do batismo que a gente recebeu? É que nem gordinho quando vai comer. Eu posso falar com propriedade porque eu sou gordinho, certo? Já viu gordinho quando vai comer? Gordinho normalmente ele suja a camisa. Eu falo para Jaque, Jaque, nem eu sei como que eu consigo sujar minha roupa. Tá sempre caindo as coisas na comida, não é isso? Na roupa. Queridos, à medida em que nós vamos caminhando na nossa vida, nós vamos sujando, impregnando essa roupa limpa, essa veste branca que nós recebemos no nosso batismo. Você entendeu? Então, para isso, nós precisamos de quem já lavou roupa aqui sabe. O que você coloca lá quando a roupa está manchada lá? Vanish Poderó 2, né? Propaganda aqui do Vanish. Exato. O que é esse Vanish, gente? Ele é um alvejante. Sim ou não? Por isso que a gente fala que as vestes estão alvejadas pelo sangue do Cordeiro. O alvejante faz o que com a mancha? Com a sujeira impregnada lá, com a gordura? Ele tira, não é isso? Ele devolve o branco.
Ele devolve aquela cor original, que no nosso caso é a roupa branca. Por isso que nós, queridos, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados para que a nossa veste seja alvejada por Deus. Por isso que quando a gente comete um pecado, a gente não pode ficar assim, então beleza, cometeu um pecadinho aí, segue a vida em frente. Não, o arrependimento tem que estar dentro de nós. O arrependimento tem que estar dentro do meu coração para falar, Senhor, eu ofendi a Ti. E na medida em que a gente se arrepende, nós fazemos aquilo que Paulo fala aí aos Gálatas. Se viveis pelo Espírito, andeis também pelo Espírito. Quantos jovens hoje nos grupos de oração, né? Eu sou convertido, eu ando no Espírito Santo, fogo de Pentecostes, carismas, tal. Oh, beleza. Legal. Se você faz tudo isso, ande também pelo Espírito. Não basta a gente falar, não basta a gente carregar a cruz no peito. Nós temos que viver também pelo Espírito. Se arrepender, que é essa segunda água que São Ambrósio fala. O primeiro, o batismo, e o segundo, o arrependimento. Amém? E arrependimento não é remorso, hein? Não é para ficar... É a diferença de Pedro e de Judas. Pedro, ele negou Jesus, não negou? Vocês conhecem a história da negação de Pedro? Negou Jesus. Só que depois que Pedro negou Jesus, ele caiu num choro copioso. Ele se arrependeu daquilo que ele estava vivendo dentro de si. Judas já não. Judas, ele cai no remorso, depois acaba ainda, morre, se enforca e morre, né? Então, nós cristãos, nós temos que nos arrepender de ter ofendido a Deus, mas um arrependimento que alveja, se é que posso conjugar dessa forma, né? Que lava a nossa alma. Amém, queridos? Amém.